Vamos lá. Diramires. Boa noite, Douglas. Como é possível construir um equipamento para procurar vida microscópica fora da Terra? Isso não é possível somente com os rovers, olhando com grande proximidade? Parabéns, Sérgio. Parabéns pelo programa. Valeu. E aí, como que é possível construir esse equipamento aí? Bom, é difícil, né? É difícil, mas são duas formas. Você participou um pouco, né, do Sherlock? Ali você tinha uma... Eu tenho um colega que trabalhou e eu dei algumas contribuições. Deu contribuições, né? Isso. Eu não participo da equipe. Não, tá. Mas tem várias maneiras de procurar, de desenvolver equipamentos. A gente pode procurar in situ, ou seja, no próprio local. E daí os equipamentos, como você comentou aí, dos rovers, o Sherlock é um deles. Eles podem procurar pela morfologia, então eles podem ter microscópios. Eles podem procurar por sinais químicos usando espectrômetros Raman ou infravermelho, ou sinais de minerais bioprecipitados por difração de raio-x ou por fluorescência de raio-x. Então, se você está in situ, você consegue fazer vários experimentos das rochas e procurar por sinais de vida ali presentes. Agora, se você estiver longe, existem várias maneiras de também fazer essa pergunta. A gente falou dos sinais isotópicos do metano. Isso. Então, por exemplo, a sonda MAVEN, que está em órbita de Marte, está fazendo esses estudos isotópicos exatamente procurando por sinais do fracionamento isotópico produzido por micro-organismos do metano na superfície de Marte. E você pode ver isso de mais longe, usando telescópios, procurando pelos sinais químicos. É mais difícil você estudar fracionamento isotópico, não é impossível, mas é mais difícil. Mas você pode estudar a composição química das atmosferas desses planetas. Então, ver se tem metano, se tem oxigênio, se tem ozônio, se tem fosfina. Tudo isso é possível fazer de forma distante, usando telescópios. Exatamente. Então, existem várias maneiras de fazer in situ ou ex situ. E aí, né, para saber, né, como a gente consegue desenvolver esse equipamento aqui na Terra, depois é só você fazer ele na escala, né, para pôr dentro de um rover da vida claro, também. A gente pode começar desenvolvendo esse equipamento usando um síncrotron, por exemplo, que é uma máquina de 1 km de tamanho. A gente desenvolve a metodologia, os conceitos do experimento. Isso. E depois a gente passa por um processo de miniaturização e de certificação de voo. Porque você precisa ser capaz de sobreviver uma viagem até lá e funcionar em condições marcianas, o que não é óbvio, né? Alta incidência de radiação, baixa e alta temperatura, enfim. Vácuo, então não é trivial. Mas existe todo um procedimento para transformar isso em equipamentos de voo. Legal demais. Flow Ciência é o cara que vai fazer os cortes aí, né? Esse Flow Ciência aí é um cara que me segue, Não, e engraçado, cara, que desde quando o pessoal me chamou para fazer aqui o Flow, esse cara aqui criou esse usuário Flow Ciência. Ah, é? E ficou aí, tanto que quando foi criar o programa aqui, chama Ciência Sem Fim, mas um dos nomes que eu sugeri foi até Flow Ciência, que é muita gente boa, ele me segue lá, então muito legal. Lembro de ler em algum lugar que existe um consenso da ciência que se a vida existir em qualquer outro lugar do universo, ela provavelmente será parecida com a nossa. E aí? Boa pergunta. Pode responder não sei? Né? Bom, é difícil responder essa pergunta, como a gente estava falando, mas existem algumas questões generalizadoras aí da vida, né? Como a gente falou, como a gente conhece, usa água como solvente e usa carbono como elemento base para a vida. Isso porque não é por acaso. A água é um elemento, é uma substância extremamente versátil e que permite reações químicas numa ampla faixa de temperatura. Ela está líquida numa ampla faixa de temperatura. E o carbono é uma molécula também muito versátil que pode formar polímeros e várias outras moléculas filhas a partir dele. E funciona muito bem com a água. Então, é mais ou menos um consenso de que a química que a vida usa muito provavelmente vai ser parecido. Vai ser parecida, né? A chance de ser baseada em água e baseada em carbono é muito grande. Pelo menos deve existir outros exemplos de vida baseados nessas moléculas. E uma vez que você está baseado nessas moléculas, talvez o resto não seja tão diferente. No sentido de que você vai formar uma coisa que parece uma célula, que tem um sistema informacional, tem um sistema metabólico, tem um sistema de compartimentalização.
mas pode existir grandes diferenças em como é esse sistema metabólico. Entendi. O DNA pode ser diferente, não precisa ter as bases A, C, T e G que a gente conhece, mas pode ter outras bases, pode ter mais bases. Os genes podem ser diferentes, as soluções biológicas podem ser diferentes, mas a base química deve ser muito parecida. Os bloquinhos fundamentais ali vão ser parecidos. Há uma chance muito grande. Então, como o Flow Ciência disse, há um consenso mais ou menos na ciência de Será que que isso é daí deve ser porque igual. o pessoal coloca que os bichinhos que encontra é tudo meio humanoide? Deve ser também, né? Provavelmente, mas é o que a gente falou. Depois disso, a história é muito mais complicada. Né? Aí muda, é verdade. Aí deve mudar. Entendi, legal demais. O Juliano, Serjão e Douglas, excelente papo, vida longa e pró-ciência, sempre beleza. Uma dúvida, quais são os primeiros alimentos produzidos no espaço? Quais os mais rápidos e fáceis de se envolver num ambiente sem gravidade? Vi fotos de flores na ISS esses dias, abração a todos. Não só flores, cara, na ISS já produziram alface, né? Sim. E várias coisas. O pessoal pergunta isso porque muita gente pergunta do Perdido em Marte, né? Uhum. Que o cara vai lá e faz a tal da batata, né? Olha, eu vou ser mais frustrante aí. Eu acho que o primeiro alimento que vai ser produzido no espaço de fato vão ser ou cianobactérias ou microalgas. Então, vou ter que comer alga. Quem gosta de coisas como kefir ou essas coisas gosmentas e nojentas, se prepara. Porque é o mais fácil e é o que a gente consegue produzir em mais larga escala no espaço. Então, eu imagino que a base de uma alimentação no espaço, em Marte, vai ser baseada em microalgas ou cianobactérias. Principalmente microalgas, que são mais fáceis. São micro-organismos fotossintetizantes, como plantas, mas formam colônias e tapetes que a gente pode... Depois vira aquela, né? Depois a gente pode fazer um hambúrguer com isso. Aí... Você processa e faz coisas... Tempera, né? Mais gostosas. Um pouquinho de sal e pimenta que volta haja tempero para deixar isso aí. Eu acredito que seja o primeiro caminho, mas existem vários pesquisadores que vêm estudando como plantar batatas em Marte. Eu já vi experimento desse aí do pessoal fazendo isso, entendeu? Existe. E aqui no Brasil tem. Eu falei do meu colega do Fábio Rodrigues, ele vem trabalhando em tentar transformar regolito marciano, aquela rocha de Marte, em solo, usando alguns micro-organismos que poderiam crescer nesse solo e transformar aquilo numa matéria orgânica que poderia depois ser cultivado. Olha então só. Isso está sendo feito aqui no Brasil mesmo. Então talvez mais para frente a gente tenha batatas. Mas no começo eu voto, e mesmo em larga escala, eu voto pelas microalgas. Microalgas. Então é isso aí. Então vamos ter que mudar aí o jeito de comer. O Heleno, Douglas, parabéns. É incrível a quantidade de coisa legal sendo feita no EA. Isso mesmo, cara. E que a gente não fazia a mínima ideia. Poderia dizer mais ou menos qual a porcentagem de investimento público e privado que impactam no seu trabalho? Valeu, cara. Obrigado aí Valeu, Heleno. E aí, como que é? Primariamente público. Então, grande parte da minha formação, financiamento para bolsas de pesquisa tem sido público. Mas eu tive o privilégio de ser financiado pelo Instituto Serra Pilheira. Legal. Então eu fui um grantee do Serra Pilheira, da primeira fase, dos primeiros grantees. Então eu recebi financiamento direto de um fundo privado aí em ciência, que foi o primeiro fundo privado brasileiro a investir em ciência e está investindo pesado em ciência no país. Fez uma diferença enorme na minha carreira e com certeza de muitos outros colegas também. Então existe também essas iniciativas. Eu espero que outros... milionários brasileiros isso é legal da gente abram falar o bolso mesmo. também, que é importante isso. Para quem não sabe, né, assim, primariamente no Brasil a gente usa aí o CNPq, né, e aí nos estados tem FAPESP, FAPERJ, né, FINEP também, né, Sim. que são a parte vamos dizer, pública que investe em ciência. E aí de quantos anos para cá? 3, 4 que surgiu o Serra Pilheira? Foi 2017. Né? Então, 4 anos atrás, né? O pessoal que tem grana, ainda bem, né? Criaram um fundo de investimento em ciência privado, que é o Instituto Serra Pilheira. Aliás, eu vou ver se consigo trazer eles aqui. Seria uma boa, cara. Seria fantástico. Será que consigo, hein? Acho que sim. Se quiser o contato, depois a gente então pode eu vou fazer pegar o essa contato ponte. com você, cara, para falar com eles. Trazer eles aqui seria demais para eles mostrarem o trabalho. Então, desde 2019, por exemplo, eles patrocinam vários canais de YouTube, né? Sim. O pessoal do AstroTubers lá, então é muito legal. E é isso falta mesmo, né?
Porque nos outros países tem muito, né? Nos Estados Unidos é super comum ter financiamento privado e normal, né? Muitas pessoas Normal, fazem né? a carreira, Esse que é o negócio, têm normal. salários pagos por financiamento privado e trabalham na universidade. Aqui no Brasil a gente depende só desses órgãos governamentais e claramente eles não estão dando conta, especialmente com cortes que a gente teve, né? Exato. Hoje em dia não estão dando conta. E aí a gente tem aí o Serra Pilheira, que é uma belíssima de uma iniciativa, né? E aí tá dando. Isso é uma coisa. Agora, depois lá dentro da universidade, aí as coisas mudam um pouco, né? Porque, igual você falou, né? Tem um projeto com Shell, com outras empresas e tal. Aí tem uma parte privada, né? Que roda experimentos que acaba fazendo projetos, né? Tem vários projetos que são financiados por empresas, e em especial no Brasil, grande parte são por empresas do petróleo. Ah, mas isso tem um porquê, né? Porque 1% do que elas produzem tem que ser destinado obrigatoriamente para P&D, pessoal, aqui no Brasil. E não é só a Petrobras que produz petróleo aqui. Então a Shell produz, a Equinor produz, e BG, BP e todas elas. Então elas têm Elas abrem rodadas, né? Você vai lá e apresenta projetos para ela, porque elas têm a obrigação desse 1% aí ir para isso, né? Eu nunca tive um projeto diretamente financiado por essas empresas, mas eu tenho colegas no CNPEM que sim tiveram, inclusive desenvolvendo linhas de luz completa baseados em financiamento da Petrobras e de outras empresas do ramo do petróleo. Exatamente. Então, é possível e é bom. É bom, é bom claro para todo mundo. É lógico. É o dinheiro entrando aí na ciência, né, cara? Da onde que ele... E é bom para as empresas também, porque elas usufruem depois de toda essa estrutura. E só completando, é bom para o ciclo todo, porque depois os alunos vão trabalhar lá. Nossa, eu tenho vários alunos que começaram trabalhando em projetos com Shell, Equinor e outras. Depois terminou o projeto, foram contratados imediatamente, cara. Então, assim, é legal porque meio que fecha o ciclo, sabe? Sim. Elas financiaram, né? O projeto foi desenvolvido, o cara fez lá um mestrado, doutorado, quando terminou ele entrou na empresa. Então, fica um ciclo fechadinho. Então tem isso, é muito bom. Não, é bom demais, cara. Vamos esperar aí, né? Tomara que venha mais, tipo, uns Serras Pilheiras aí, né? Sim. No Brasil seria muito interessante, porque a gente passa aí por esses momentos, né? Quando tem crise, uma das primeiras coisas que sofre é a ciência, né? Os caras vão lá ali e cortam, né? Não era pra ser, né? Não pelo era contrário, né? Exatamente, pelo contrário. Era pra ser o que fosse ganhar mais grana, né? Mas infelizmente é o que acaba sofrendo, né? A corda arrebenta, né? No nosso lado aí, né? Mas é isso. Acho que foi, né? Acho que foi um papo bom aí, né? Deu aí um papo legal? Deu, né? Acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa aí? O que você... Não? Eu acho que tá bom. Falamos de tudo aí, né? Cobrimos tudo aí. O pessoal vai gostar aí, ó. Falamos dos cílios, tiramos as dúvidas, vida pra caramba. Mas aí o pessoal vai vir. E aí, existe ou não existe?